Capítulo 3. Mais algumas lições. Acordei na manhã seguinte com uma sensação de alegria esperançosa. Apesar do desapontamento do dia anterior, mas descobri que pentear Mary Ann não era tarefa fácil, pois precisava untar seus cabelos abundantes com creme, penteá-los em 3 longas tranças e amarrar com laços de fita, uma tarefa que meus dedos desacostumados tiveram grande dificuldade em executar. Ela me disse que sua babá terminava na metade do tempo, e ao manter uma atitude constante de impaciência, conseguiu aumentar em muito a minha demora. Quando tudo estava terminado, fomos para a sala de aula, onde encontrei meu outro pupilo e conversei com os dois por 2 horas até chegar a hora de descer para o desjejum. Terminada a refeição e depois de ter trocado algumas palavras educadas com a senhora Bloomfield, voltamos para a sala de estudos e demos início ao trabalho do dia. Meus alunos estavam, de fato, muito defasados, mas Tom, apesar de avesso a todo tipo de exercício mental, não deixava de ter suas habilidades. Mary Ann mal conseguia ler uma palavra e era tão descuidada e desatenta que não consegui fazer nenhum progresso com ela. Mas, com muito trabalho e paciência, consegui obter algum sucesso durante a manhã e acompanhei os meus pupilos ao jardim e às redondezas para um recreio antes do almoço. Ali nos demos razoavelmente bem juntos, mas descobri que eles não tinham a intenção de me seguir. Eu deveria segui-los, aonde quer que decidissem me levar. Tinha de correr, caminhar ou parar da forma exata que se ajustasse aos seus caprichos. Isso, pensei, invertia as ordens das coisas e descobri que era duplamente desagradável, pois nessa, como em outras ocasiões subsequentes, eles pareciam preferir os lugares mais sujos e as atividades mais sombrias. Mas não havia remédio. Ou eu os seguia, ou me mantinha afastada deles por completo, dando a impressão de estar negligenciando meus pupilos. Nesse dia, eles demonstraram uma ligação particular com um poço no fundo do gramado, onde ficaram brincando com paus e pedras durante mais de meia hora. Eu tinha um medo constante de que sua mãe os visse de uma janela e me culpasse por permitir que se arrastassem no barro, sujando as roupas e molhassem os pés e as mãos em vez de se exercitarem. Mas numa discussão, ordem ou súplica,
fui capaz de afastá-los dali. Se ela não os via, alguém os via. Um senhor a cavalo tinha entrado pelo portão e vinha pela estrada, à distância de alguns passos de nós. Ele parou e chamou as crianças num tom irritado e penetrante, ordenando-lhes que se afastassem daquela água. Senhorita Gray, disse ele, supondo que a senhorita seja quem eu penso que seja, estou surpreso que tenha permitido que eles sujassem as roupas dessa maneira. Não está vendo como a senhorita Bloomfield sujou o vestido? E como as meias do senhorzinho Bloomfield estão completamente encharcadas e que os dois estão sem luvas? Meu Deus, gostaria de lhe solicitar que no futuro os mantenham no mínimo decentes. Dito isso, virou-se e continuou o caminho até a casa. Era o senhor Bloomfield. Estava surpresa de ele se referir aos filhos como senhorzinho e senhorita Bloomfield, e ainda mais surpresa por ele falar de forma tão grosseira comigo, a preceptora de seus filhos e uma perfeita estranha. Felizmente, o sino tocou e nos chamou para casa. Almocei com as crianças, enquanto ele e sua esposa almoçavam na mesma mesa. Sua conduta, então, não aumentou a minha estima por ele. Era um homem de estatura normal, mais baixo do que alto, mais magro do que gordo, aparentemente entre os 30 e 40 anos de idade. Tinha a boca grande, uma pele branca e desbotada, os olhos azuis, leitosos e os cabelos de cor de corda de cânhamo. Tinha uma perna de carneiro assada à sua frente. Serviu a senhora Bloomfield, as crianças e a mim, pedindo-me para cortar a carne dos meninos. Então, depois de girar o carneiro em várias direções e olhá-lo de vários pontos de vista, ele o declarou inadequado para ser consumido e pediu carne fria de boi. Qual o problema com o carneiro, querido? Perguntou sua esposa. Foi assado em excesso. A senhora não percebe, senhora Bloomfield, que todo o gosto foi retirado dele por ter sido assado demais? E não vê que todo aquele molho delicioso, vermelho, secou completamente? Bem, acho que a carne de boi vai lhe agradar. A carne foi colocada diante dele e ele começou a cortá-la com a mais infeliz expressão de insatisfação. Qual o problema, senhor Bloomfield? A carne pareceu-me muito boa ontem. E realmente estava muito boa. Corte melhor não existe. Mas foi completamente estragada, respondeu ele zangado. Como? Como? Ora, você não está vendo como a carne foi cortada? É absolutamente chocante. Devem tê-la cortado errado na cozinha, pois tenho certeza de que ontem a desossei corretamente. Não há dúvida de que eles cortaram errado na cozinha, aqueles selvagens.
Meu Deus, alguém já viu uma peça tão bela de carne de boi assim, completamente arruinada? Cuide no futuro para que, quando um prato decente deixar esta mesa, ele não seja sequer tocado na cozinha. Não se esqueça, Senhora Bloomfield. Apesar do estado ruinoso da carne, o cavalheiro conseguiu separar para si algumas fatias finas, parte das quais ele comeu em silêncio. Quando tornou a falar, num tom menos queixoso, foi para perguntar o que havia para o jantar. Peru e tetraz, foi a resposta concisa. E o que mais? Peixe. Que espécie de peixe? Não sei. Não sabe? Gritou ele, erguendo solenemente os olhos do prato e parando o garfo e a faca no ar, espantado. Não, eu disse à cozinheira para preparar um peixe, não especifiquei qual. Bem, esta é a pior de todas. Uma senhora afirma cuidar da casa e nem mesmo sabe que peixe será servido no jantar. Afirma pedir peixe, mas não especifica qual. Quem sabe, Sr. Bloomfield, no futuro o senhor decida o jantar. Nada mais foi dito, e fiquei feliz ao sair da sala com meus pupilos. Nunca antes tinha me sentido tão envergonhada e tão pouco à vontade por alguma coisa que não fosse culpa minha. À tarde, voltamos a nos dedicar às lições. Então, saímos novamente. Em seguida, lanchamos na sala de estudo. Depois vesti Mary Ann para a sobremesa. Quando ela e seu irmão desceram para a sala de jantar, aproveitei a oportunidade para começar uma carta para meus queridos amigos em casa. Mas as crianças voltaram antes que eu pudesse completar a metade dela. Às 7, tive de levar Mary Ann para a cama. Depois, brinquei com Tom até às 8, quando ele também foi dormir. Terminei então a carta, tirei minhas roupas das malas, o que ainda não tivera a oportunidade de fazer, e finalmente fui para a cama. Mas essa foi uma amostra muito favorável das atividades de um dia. Minha tarefa de instrução e supervisão, em vez de ser facilitada à medida que os dois pupilos se acostumavam comigo, tornou-se mais árdua com a progressiva relação do caráter dos dois. O nome preceptora, logo descobri, era uma zombaria quando aplicada a mim. Meus pupilos não tinham uma noção maior de obediência que a de um potro selvagem indomado. Em geral, só a presença do pai e o medo do temperamento rabugento dele e dos castigos que ele lhes infligia quando estava irritado os mantinha sob controle. As meninas também tinham o mesmo medo da raiva da mãe, e de vez em quando ela subornava o menino para fazer o que pedia
com a promessa de alguma gratificação. Mas eu não tinha gratificação a oferecer, e foi-me dado a entender que os pais reservavam para si o privilégio das punições. Ainda assim, eles esperavam que eu mantivesse meus pupilos sob controle. Outras crianças podiam ser orientadas pelo medo da raiva ou pelo desejo de aprovação, mas nem o primeiro nem o segundo tinham efeito sobre aqueles dois. O jovem Sr. Tom, não contente em se recusar a receber ordens, exigia ser tratado como dominador e manifestava a determinação de manter na linha não apenas suas irmãs, mas também sua preceptora, através de solicitações manuais e podais violentas. E como ele era um menino alto e forte para sua idade, tais solicitações não geravam consequências triviais. Nessas ocasiões, alguns tapas sonoros nas orelhas teriam resolvido facilmente a questão, mas percebi que ele inventava histórias para a mãe em que ela sempre acreditava, pois tinha uma fé inabalável na veracidade do que ele dizia. Decidi, por isso, evitar-lhe bater, mesmo em autodefesa. E nos seus momentos mais violentos, meu único recurso era jogá-lo no chão de costas e prender suas mãos e pés até que se acalmasse o frenesi. De qualquer modo, eu já sabia que ele não era de forma alguma irrepreensível. A dificuldade de evitar que ele fizesse o que não devia acrescentava a de forçá-lo a fazer o que devia. Ele, em geral, se recusava terminantemente a aprender ou a repetir as lições, ou mesmo a olhar o livro. Também nesse caso, uma vara de bétula teria sido bem útil, mas como meus poderes eram tão limitados, eu era obrigada a me valer do que tinha. Como não havia hora certa para estudo e divertimento, resolvi dar aos meus pupilos tarefas que, com atenção moderada, pudessem executar em pouco tempo. E até que estivesse completa, por mais cansada que eu me sentisse, ou por mais perversos que eles fossem, nada além da interferência dos pais poderia me levar a permitir que deixassem a sala de estudos, mesmo que fosse obrigada a sentar com a minha cadeira presa contra a porta para mantê-los ali. Paciência, firmeza e perseverança eram as minhas únicas armas, e eu estava decidida a usá-las ao máximo. Decidi sempre cumprir as ameaças e promessas que fazia, e para tanto devia me acautelar para não prometer nem ameaçar nada que não fosse capaz de cumprir. Eu reprimiria com cuidado toda a minha irritabilidade inútil e meu mau humor quando os dois
se comportassem toleravelmente. Eu seria tão gentil e amável quando me fosse possível, para dar o exemplo mais amplo possível da diferença entre a boa e a má conduta. E também argumentava com eles de maneira mais simples e eficaz. Quando os reprovava ou me recusava a realizar seus desejos, depois de uma falha muito grave, o fazia com mais tristeza que raiva. Quando rezavam à noite e pediam perdão por suas ofensas, eu lhes lembrava de forma solene, mas com perfeita gentileza, dos pecados do dia que terminava. Tornava os hinos e orações absolutamente claros e simples para sua compreensão. Hinos penitenciais eram cantados pelos mais desobedientes, os mais alegres pelos bons, e todo tipo de instrução, tanto quanto possível, eu lhes oferecia, com um discurso alegre, sem outro objetivo aparente que não o divertimento deles. Com esses meios, eu esperava no devido tempo beneficiar as crianças e ganhar a aprovação dos pais, e também convencer meus amigos em casa que não era tão desprovida de habilidade e prudência como supunham. Sabia que era grande as dificuldades que tinha de enfrentar, mas sabia, pelo menos acreditava, que a paciência e perseverança incansáveis seriam capazes de superá-las. E para tanto, toda noite e toda manhã eu implorava a ajuda divina. Mas as crianças eram tão incorrigíveis e seus pais tão injustos, ou eu mesma tão errada nos meus pontos de vista, ou tão incapaz de cumpri-los, que minhas melhores intenções e os mais vigorosos esforços não pareciam produzir resultados melhores que diversão para as crianças, insatisfação para os pais e tormento para mim. O trabalho de instruir era tão árduo para o corpo como para a mente. Eu tinha de correr atrás dos meus pupilos para agarrá-los, arrastá-los até a mesa e segurá-los junto a ela, frequentemente pela força, até o término da aula. Em geral, eu colocava Tom num canto da sala e me sentava numa cadeira diante dele, tendo na mão um livro que continha uma tarefa simples que devia ser executada ou lida antes que ele pudesse ser libertado. Ele não tinha a força necessária para me empurrar junto com a cadeira e torcia o corpo e o rosto nas contorções mais grotescas e singulares, risíveis sem dúvida para um espectador desinteressado, mas não para mim, dando gritos fortes e berros aflitos que deveriam representar choro, mas com completa ausência de lágrimas. Eu sabia que isso era feito com o único objetivo de me irritar. Portanto, por mais que no íntimo eu tremesse de impaciência e irritação,
lutava valentemente para suprir todos os sinais visíveis de incômodo e fingia uma calma indiferença, esperando até que lhe agradasse a concessão desse passatempo e ele se preparasse para a ida ao jardim. Lançasse um olhar de soslaio para o livro e lesse ou repetisse em poucas palavras que devia dizer. Às vezes, ele se obstinava em escrever mal e eu tinha de segurar a sua mão para evitar que ele borrasse ou desfigurasse o papel. Em geral, eu o ameaçava de, se não trabalhasse melhor, dar-lhe mais uma linha. Ele então se recusava obstinadamente a escrever esta linha, e para manter a palavra, eu me valia do expediente de segurar-lhe os dedos sob a pena e arrastar pela força a sua mão para cima e para baixo, até que, apesar da resistência, a linha estivesse de alguma forma completa. Ainda assim, Tom não era de forma alguma o mais difícil dos meus pupilos. Por vezes, para minha grande alegria, ele tinha o bom senso de ver que a política mais sábia era terminar suas tarefas e sair para se divertir até que sua irmã e eu saíssemos para nos juntar a ele. Mas, em geral, isso não acontecia, pois Mary Ann raras vezes seguia o exemplo do irmão. Nesse particular, aparentemente, ela preferia rolar no chão a qualquer outro divertimento. Deixava-se cair com um peso de chumbo e quando eu, com grande dificuldade, conseguia erguê-la, ainda tinha de prendê-la por um braço, enquanto no outro segurava o livro do qual ela tinha de ler ou soletrar sua lição. Quando o peso morto da menina grande, de 6 anos, se tornava exaustivo para o meu braço, eu a transferia para o outro. Ou, quando os dois estavam exaustos, eu a levava para um canto e lhe dizia que podia sair quando recuperasse o uso dos pés e se levantasse. Mas ela costumava preferir continuar deitada como um tronco até a hora do jantar ou do chá, quando, como não podia privá-la das suas refeições, ela tinha de ser libertada, e saía-se arrastando com um sorriso de triunfo no rosto redondo e vermelho. Muitas vezes ela se recusava teimosamente a pronunciar alguma palavra de sua lição. E hoje lamento o trabalho perdido na luta para vencer sua obstinação. Se a tivesse deixado passar como coisa sem importância, teria sido melhor para nós duas que lutar em vão para vencê-la como eu fazia. Mas eu acreditava ser meu dever absoluto destruir no nascedouro essa tendência depravada. E assim seria se eu tivesse sido capaz de realizá-lo, se meus poderes não tivessem sido tão limitados
eu poderia ter imposto obediência, mas, tal como se deu, foi uma disputa de força entre mim e ela, em que ela, em geral, saía vitoriosa, e cada vitória servia para encorajá-la e fortalecê-la para uma disputa futura. Em vão eu argumentava, lisonjeava, suplicava, ameaçava, e em vão eu a proibia de sair para brincar, ou quando obrigada a sair com ela, eu me recusava a brincar com ela, a conversar gentilmente com ela, ou ter alguma coisa a ver com ela. Em vão tentei expor as vantagens de fazer o que lhe era ordenado, e em consequência ser amada e tratada com consideração, e as desvantagens de persistir na sua absurda perversidade. Às vezes, quando ela me pedia para fazer alguma coisa para si, eu respondia: claro, eu faço, basta você dizer aquela palavra. Vamos, é melhor você dizê-la logo e tudo vai estar resolvido. Não, então, é claro, não vou poder fazer nada por você. Comigo, na idade dela ou menos, desatenção ou humilhação eram as punições mais temidas, mas para ela não fazia diferença. Às vezes, exasperada ao extremo, eu a sacudia violentamente pelos ombros, ou lhe puxava os longos cabelos, ou a colocava no canto, e então ela me punia com gritos altos e estridentes, que me atravessavam a cabeça como uma faca. Sabia que eu detestava isso, e quando já tinha berrado ao máximo, olhava o meu rosto com um ar de satisfação vingativa. Ora, então, isso é para você. E tornava a gritar e gritar, até eu ser forçada a tapar os ouvidos. Esses berros assustadores costumavam atrair a senhora Bloomfield à sala para perguntar qual era o problema. Mary Ann é uma menina má, senhora, mas o que são esses gritos escandalosos? Ela está gritando de raiva. Nunca ouvi barulho tão terrível. Parece que você a está matando. Por que ela não está com o irmão afora? Não consigo fazê-la terminar a lição. Mas, Mary Ann, você tem de ser uma boa menina e terminar suas lições. Isso era falado de forma inexpressiva para a menina. Espero nunca mais ouvir gritos tão terríveis outra vez. E, fixando sobre mim os olhos frios e pétreos, com uma expressão que não poderia jamais ser mal entendida, ela fechava a porta e se afastava. Eu, às vezes, tentava surpreender a pequena criatura obstinada e lhe perguntava desinteressadamente sobre a lição no momento em que ela pensava em outra coisa. Em geral, ela começava a dizê-la, mas de repente se continha com um olhar provocador que parecia dizer: ah, eu sou inteligente demais para você, e você não vai me obrigar com sua astúcia.
Em outra ocasião, fingi esquecer toda a questão. Conversei e brinquei com ela, como de costume, até a noite. Quando a coloquei na cama, então, curvando-me sobre ela, deitada, toda sorrisos e bom humor, pouco antes de sair, eu lhe disse, de forma carinhosa e gentil como antes: Mary Ann, diga-me aquela palavra antes de eu lhe dar um beijo de boa noite. Você agora é uma boa menina e é claro que vai dizê-la. Não, não vou. Então não posso beijá-la. Bem, não me importo. Em vão expressei minha tristeza. Em vão esperei um sintoma de arrependimento. Ela realmente não se importava e a deixei só e no escuro, espantada diante dessa última prova de teimosia insensata. Na minha infância, eu não conseguia imaginar uma punição mais aflitiva que minha mãe recusar-me um beijo à noite. A simples ideia era aterradora. Isso nunca passou de uma ideia, pois felizmente jamais cometi uma falta que fosse considerada merecedora de tão grave punição. Mas uma vez, eu me lembro, por uma transgressão da minha irmã, minha mãe considerou adequado infligi-la sobre ela. O que ela sentiu, não sei, mas minhas lágrimas de empatia e meu sofrimento por ela não vou esquecer tão cedo. Outro traço problemático de Mary Ann era sua propensão incorrigível de entrar correndo no quarto de brinquedos e brincar com suas irmãs menores e com a babá. Isso era natural, mas por contrariar o desejo expresso de sua mãe, eu lhe proibia tais brincadeiras e fazia o possível para mantê-la comigo. Mas isso só fazia aumentar o seu desejo de continuar na sala dos brinquedos. E quanto mais eu lutava para mantê-la fora, maior a frequência com que ela ia para lá, e mais tempo permanecia lá dentro, para grande desprazer da senhora Bloomfield, que eu bem sabia lançava sobre mim toda a culpa por esse problema. Outra das minhas provações era vesti-la pela manhã. Certa vez ela não quis se lavar. Outra, ela não queria se vestir, a menos que pudesse usar um vestido específico que sua mãe não gostaria que ela vestisse. Ainda em outra ocasião, ela começou a gritar e fugir cada vez que eu tentava tocar seus cabelos. Com isso, quando depois de muita luta e trabalho, eu finalmente conseguia descer com ela, o de jejum já estava quase no fim. Os olhares hostis da mamãe e as observações impacientes do papai, referentes a mim ou dirigidas a mim, eram a minha recompensa, pois poucas coisas o irritavam tanto quanto a impontualidade nas refeições. Em meio às irritações da senhora Bloomfield,
encontrava-se a minha incapacidade de atender às suas preferências relativas à roupa da sua filha. E os cabelos da menina nunca estavam em condições de serem vistos. Às vezes, com uma forte censura a mim, ela própria executava a função de figurinista e então se queixava amargamente do trabalho que eu lhe dava. Quando a pequena Fene chegou à sala de estudos, eu esperava que ela fosse pelo menos meiga e inofensiva, mas alguns dias, se não algumas horas, foram suficientes para destruir essa ilusão. Descobri nela uma criaturinha maligna e intratável, dada à falsidade e à mentira, mesmo ainda jovem como era. Tinha uma alarmante predileção pelo exercício de suas duas armas, uma do ataque e outra de defesa. Cuspir no rosto de quem incorria no seu desagrado e berrar como um touro quando seus desejos desarrazoados não eram satisfeitos. Como ela era, em geral, muito calma na presença dos pais, e eles estavam convencidos de ser ela uma criatura notavelmente delicada, suas falsidades eram aceitas de imediato, e seus bramidos levavam a suspeitar de um tratamento cruel e imprudente da minha parte. Quando, afinal, seu temperamento difícil se tornou evidente, mesmo aos olhos preconceituosos dos pais, percebi que tudo era atribuído a mim. Fene está se tornando uma menina má. A senhora Bloomfield dizia ao seu esposo: "Você notou, querido, como ela está alterada desde que entrou na sala de estudos? Logo, ela vai ser tão má como os outros dois. E eles, lamento dizer, se deterioram muito ultimamente." "Você tem razão", foi a resposta. "Eu tenho pensado a mesma coisa. Pensei que depois de contratarmos uma preceptora, eles iriam progredir. Mas, pelo contrário, ficaram piores a cada dia. Não sei como se passa a aprendizagem das crianças, mas seus hábitos não apresentam nenhum tipo de melhoria. Estão mais grosseiros, mais sujos e mais mal apresentados a cada dia que passa." Eu sabia que todos aqueles comentários eram dirigidos a mim. Eles e todas as insinuações semelhantes afetavam mais profundamente que qualquer acusação aberta, pois, contra esta última, eu teria falado em minha própria defesa. Agora, eu julgava que o plano mais inteligente seria reprimir todo o impulso rancoroso, suprimir todo retraimento sensível e continuar a fazer com perseverança o melhor que pudesse, pois, por mais aborrecida que fosse a minha situação, eu desejava sinceramente mantê-la. Pensava que, se pudesse continuar a lutar com firmeza e integridade incansáveis,
Com o tempo, as crianças se humanizariam. Cada mês contribuiria para torná-los um pouco mais sábios e, em consequência, mais dóceis, pois uma criança de 9 ou 10 anos, frenética e intratável, como essas de 6 ou 7, teriam de ser louca. Tinha a esperança de, ao me manter ali, estar beneficiando meus pais e minha irmã, pois, por menos que fosse o salário, ainda assim eu ganhava alguma coisa, e com severa economia poderia com facilidade guardar alguma coisa para eles, se generosamente aceitassem. Ao final, fora por minha própria vontade que eu obtivera aquele trabalho. Tinha trazido todo aquele sofrimento para mim e estava determinada a suportá-lo. Mais que isso, eu nem chegava a lamentar o passo que tinha dado. Desejava mostrar à minha família que tinha competência para assumir aquela responsabilidade e que era capaz de cumprir com honra a tarefa até o final. E se sentisse ser degradante me submeter tão silenciosamente e de forma intolerável, esgotar-me constantemente, voltaria para a minha casa e a mim mesma. Podem me esmagar, mas não me dominarão. É em ti que eu penso, não neles. No Natal, tive permissão para visitar minha família, mas minhas férias tiveram a duração de apenas uma quinzena. Pensei, disse a senhora Bloomfield, que como você tinha acabado de ver os amigos, não iria fazer questão de uma estadia mais longa. Deixei que ela pensasse assim, mas ela mal sabia como aquelas 14 semanas tinham sido tão longas, tão cansativas, com que intensidade eu tinha esperado as férias e como fiquei desapontada com sua pequena duração. Ainda assim, a culpa não era dela. Eu nunca tinha lhe contado os meus sentimentos e não se poderia esperar que ela os adivinhasse. Não havia cumprido um período completo e ela não tinha razão em não me oferecer férias completas.